Tandinha de areia. Fala, meu povo! Estamos online, full time, diretamente para sua casa. Estávamos aí afastadinhos uma semana. Eu estava me recuperando de uma cirurgia. Quem me acompanha na rede social, né, sabe aí que eu estava me acompanhando de uma cirurgia na boca. Ainda estou ainda em fase de recuperação, mas eu não poderia deixar de estar com vocês hoje nesse dia especial e a gente poder voltar ao nosso projeto aí de lives aqui do SRZD. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia pra gente bater papo, pra gente debater, pra gente falar de carnaval, como a gente ama, como a gente gosta. Então sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos receber 3 colunistas nossos, que são 3 especialistas na área de samba, enredo, bateria. Então a gente vai poder trocar uma conversa um pouco mais a fundo. Hoje nós não teremos convidados de fora, porque a gente precisa reorganizar a casa e, de fato, debater sobre tudo que está acontecendo. Então vai ser um prazer receber aí a nossa galera. E hoje vai ser um encontro... Eu tenho certeza que vocês vão amar e vai ser um prazer ter vocês aqui. Já senta aí, se acomoda, faça suas perguntas. Bom, já recebi aqui, só aguardando. Fala, Bruno! Grande, tudo bem, Wallace? Boa noite, ouvintes. Não sei se vocês me ouvem bem, para mim está Escuto um bem, pouquinho baixo. escuto bem. Oh, beleza. Mas, cara, prazer estar aqui de volta. Pô, que legal, cara, que legal mesmo. Vamos conversar do que a gente ama, né? Então, a nossa ideia hoje foi meio que fazer uma reflexão aqui dentro da nossa casa mesmo, sobre o carnaval, sobre as baterias das escolas de samba, enfim, e trazer assuntos que a gente conversa no dia a dia, né? Vamos esperar aí o pessoal Legal, entrar legal, aqui. legal. Cadu, eu vi que você tá aí, pede para solicita para participar da conversa. Da live. Da live. Acho que ele sabe, ele Já vi, participou uma vez com a gente. já vi aqui que Carbonel mandou um abraço. Pô, Carbonel, fera, mestre de bateria da Botafogo, Samba Clube. E a Botafogo tá fazendo um trabalho muito legal, cara. Tá. Tem Tá muito acompanhado de legal longe. mesmo. Cara, o legal do trabalho da Botafogo é que aqui no Rio, né, as escolas de samba vinculadas a futebol não tentaram inverter a cultura de futebol para o samba. E a Botafogo Samba Clube não. Está tentando fazer uma escola de samba realmente, com baianas, com passistas, Então, eu acho que isso é um grande mérito da equipe lá que está administrando o Botafogo. E está muito forte, cara. Escolinha muito legal. Legal. Cadu, seja bem-vindo, Cadu. Valeu, Wallace. Estão me ouvindo ou não? Sim. Tô te ouvindo. Presença ilustre nessa live, pô. Difícil, né? Comenta raro. O Bruno viaja muito, né, cara? O cara rodou aí escola de samba outro nível. do mundo, entendeu? O cara conseguiu descobrir uma escola de samba em Bangkok. Então, Bruno, o Cláudio vai conseguir vir, não? Assim, pelo que eu saiba, o Cláudio não vai conseguir. O que eu, na verdade, até explicar o Cláudio está com um problema de saúde na família. Ele infelizmente. Comeu mocotó ontem e hoje virou rei, tá meio impedido, né, cara? Assim, tá com problema de saúde aí. Enfim, nós tínhamos até convidado o JP, mas não sei se o JP também vai conseguir entrar. De toda forma, a gente segue aqui, nós 3, e acho que dá para a gente trocar bastante figurinha aqui sobre esse tema de hoje, né? Eu não sei se você, no início da... Aí, Léo Capoeira, grande Robério. Rapaz, inclusive, Robério, o assunto de hoje é o que a gente conversou no sábado, que é a tradicionalidade das baterias versus a modernidade das baterias, né? Então, a coisa evoluiu bastante. Se quiser começar aí, Wallace, se apresentando, depois a gente... Vamos que vamos. Eu queria puxar, na realidade, pelo seguinte, a gente toda vez
que a gente tem entrevistado alguns mestres de bateria, obviamente não é a minha área de especialização, apesar de me considerar com bom ouvido, eu não sou especialista em música nem nada disso, mas a gente, toda vez que algum mestre entra, eu sempre faço essa pergunta sobre a questão da inovação, porque o carnaval ele é cobrado, a gente acabou de receber uma notícia que vai ser o maior patrocínio da história do carnaval, né? Enfim, desde o nascimento do carnaval vai ser o maior patrocínio da história, 130 milhões, né, de dinheiro investido nesse lugar. Então, assim. Cheguem ao sambista, né? Que cheguem ao sambista. A gente pega essa fé aí, porra. Estamos nessa fé. E aí, o que acontece? Obviamente, a festa cresce, o ambiente cresce, e sempre se cobra aquela palavrinha inovação, né? Vamos inovar, o que vai inovar ali, o que vai inovar aqui. Às vezes sai um pouco da tradicionalidade, como a gente fala, e aí perde, e ganha e tal. Mas o que vocês acreditam como especialistas, e eu ainda não recebi uma resposta, não sei se eu vou receber, que eu ainda considero satisfatória, assim, no que de fato uma bateria, eu sei que ela tem uma tradicionalidade, né? Mas se você for para outras festas, você vê muitos instrumentos novos, muitas sonoridades novas, e o carnaval ainda tem uma tradicionalidade muito retinha, apesar de vez em quando surgir uns sons novos ali, ela tem uma cadência que ela tem que seguir até por conta de toda a história do carnaval. Mas o que vocês acreditam que aí a gente ainda pode ver de inovação nas baterias? Assim, eu queria muito ver algo assim, caraca, cara, isso é diferente. Não sei se vai dar certo, mas pelo menos é diferente. Posso começar, Cadu? Mandar um abraço aqui só para o Renatinho da São Clemente, que acabou de entrar aí. Eugênio, Geninho da Mocidade. Fala, vamos lá. Renatinho! Respondendo a sua pergunta, Wallace, eu acho que assim, a discussão no ambiente de bateria é justamente o contrário, né? Que a coisa hoje é muito diferente do que era no passado. Tudo. Tem os mesmos instrumentos e tal, mas, cara, a dinâmica é completamente diferente, o padrão é completamente diferente, a sonoridade é totalmente diferente. Você pega uma bateria da década de 70, Posso completar uma coisa, Bruno? Vai lá. O estudo dos mestres, o conhecimento hoje está muito mais próximo de todo mundo, e os mestres acompanharam, os diretores, o pessoal ligado à bateria hoje, tem um estudo musical mais aprofundado, né? A bateria, acho que o que ela mudou mais é que ela era muito intuitiva, né? Muito instinto, muita intuição, e hoje ela tem um grau de estudo, ainda tem a questão da intuição, mas ela tem um estudo junto, um estudo musical. E o negócio evoluiu muito, muito, e chega a ser até questionado. Sempre os mais antigos questionam mais, e tem uma galera nova também que quer respeitar, alguns até mestres novos que passaram pela Sapucaí e tentaram resgatar essa tradicionalidade das batidas, de tudo. Mas, de fato, o negócio mudou completamente, tá? Nós vamos abordar aqui alguns temas, enfim, falando sobre a mudança em desenho de terceira, desenho que é muito criticado por muita gente, tá, Wallace? E a gente, no dia, eu estou falando no ambiente de bateria, tá? Sim, claro. Por quê? Assim, pegando a ideia macro do negócio, a bateria de escola de samba, a principal função dela é condução do samba, rítmica, tá? Com swing, com balanço, com sonoridade positiva, e conduzindo o samba ali que é cantado 70 vezes, em torno de 70 vezes ao longo da avenida. Essa é a função de uma bateria, ponto. O resto é simplesmente a cerejinha do bolo, uma característica ou outra. Enfim, pode-se inovar muito, que é o que tem acontecido ultimamente. Não em bossas simplesmente, mas dentro da própria métrica do samba, um negócio que hoje é feito entre muitas baterias, que é a conversa entre os instrumentos leves. O que são os instrumentos leves? Cuíca, tamborim, agogô, chocalho. No passado não existia desenho, só existia desenho de tamborim, um desenho também muito pequenininho. Hoje é uma complexidade de desenho, a conversa tem alguns momentos que chega até a ferir a métrica do samba.
Então, muita gente questiona exatamente esse ponto. O samba é samba até qual ponto? Entendeu? Até que parte? Até quando? E essas conversas, cara, você, assim, se você analisar tecnicamente uma bateria, Wallace, cara, você vê assim alguns exageros mesmo, tá? É cuíca, cara, que passa por cima de chocalho, que passa por cima de tamborim. Então, assim, quem é mais antigo já vai falar, não quero nem desenho de cuíca, eu quero nem. Mas só que o negócio evolui também, tá? Então, assim, a gente tem que entender que a coisa evolui, mas sempre respeitando Mestre a métrica do Pablo samba, entrou né? aí, ó. Grande Mestre Pablo, Pablo. seja bem-vindo, Mestre Pablo. Então, Mas o que eu acho. continua aí, cara. Não, é que eu acho que é o seguinte, eu acho que tem uma questão, a gente tem uma galera tipo Renatinho, tá aqui com a gente. É um cara super antigo em bateria. Bem ou mal, hoje, Bruno, a gente também já está mais pro lado antigo que pro novo, né, Bruno? Verdade, Não tem verdade. jeito. Quase 30 Então, anos desfilando, então não tem durante jeito. esse tempo todo, o que a gente viu, na minha opinião, tá? Eu posso estar errado aqui, mas o que eu Claro. vejo por muitos anos de Sapucaí são ciclos, tá? A gente passa por ciclos dentro do próprio samba, né? Dentro da bateria, obviamente. Então, você tem lá o surgimento da paradinha, você tem um momento em que pô, a paradinha vira grande novidade no samba. Aí, depois de um tempo, as baterias desandam, na minha opinião, de uma maneira que foi, para mim, o pior momento, talvez, das baterias do Rio de Janeiro, tenha sido o final dos anos 90, início dos anos 2000, quando todas resolveram acelerar demais, quando o samba perdeu totalmente a cadência de samba e a coisa virou uma correria desenfreada, uma coisa totalmente sem qualidade, até na minha opinião, tá? Na maioria delas. Não vou aqui isentar ninguém, eu quero tornar isso geral. E aí você tem um resgate do ritmo, você começa a ter resgate do ritmo, onde, de novo, o ritmo passa a ser mais importante do que as bossas. Aí, quando você resgata o ritmo, você volta a ter bossas muito legais dentro da batida do samba, dentro do ritmo, do que a música pede e tal. Por isso que eu digo que tem ciclos, entendeu? Isso que o Bruno fala, você pega aí, por exemplo, quando o Odilon fazia aqueles desenhos de terceira lá, pô, causava um certo choque já de cara assim, de gente que gostava e gente que não gostava. Eu gostava muito porque eu achava uma coisa bem dentro do que era a música, né, no momento. Mas descambou também para momentos em que o desenho de terceira vira uma coisa, parece que obrigatória, sem qualidade, sem ser parte do que estava ali. Como o Bruno citou o tamborim, por exemplo, que é meu instrumento dele, talvez principal. A gente conseguia perceber na avenida, teve diretor de tamborim que brigou comigo no SRZD por causa de comentários que a gente fazia, às vezes, dentro do desfile do ensaio técnico, que a gente falava assim, pô, tá exagerado, tá fora, não precisa disso tudo. Tem uma ala, às vezes a ala queria mostrar que era muito boa e fazia umas coisas tão, sabe, incríveis que chegava a sair do samba. Então, eu acho que é isso que talvez o Bruno pense, talvez o que eu penso é assim, até onde inovar fere o que a gente conhece de samba. Né? Até onde você ir além nos desenhos, tira um pouco dessa característica do que é o samba enredo, do que é essa festa, essa música que a gente conhece há tantos anos. Então, acho que talvez seja esse o principal ponto, na minha opinião, tá? Legal. Bruno, quer agregar alguma coisa? Não, eu quero deixar bem claro também que eu não sou nem um pouquinho. Eu li um livro uma vez falando da década de 60, né? E comentários de sambista daquela época reclamando que o samba do jeito que está hoje vai morrer, as baterias estão no andamento muito para frente. Enfim, essa reclamação que é normal de sambista, eu acho que isso existe, sempre vai existir, acho que faz parte da nossa cultura e é legal. É bacana assim você reclamar desse jeito, enfim, mas eu não sou nem um pouquinho, né? É válido, eu não sou nem um pouquinho, eu entendo a evolução, eu só acho que o excesso
é preciso de um pouquinho de cuidado. Vou dar um exemplo que eu acho que traduz tudo isso que eu estou querendo falar, que às vezes a evolução é necessária e faz parte, tá? E faz parte. Eu toco tamborim há quase 30 anos, eu assim, conheço um pouco da arte e, cara, eu questionei a diretora de tamborim da Vila Isabel, a Thalita, uma batida que ela fazia, tecnicamente falando para a pessoa leiga, virando o tamborim onde podia ser feito de parte reta, sem virar o tamborim, tá? Era um negócio, uma batida simples, só que ela virava o tamborim. Com essa virada do tamborim, automaticamente, aquilo para mim, eu achei sem necessidade alguma, é uma técnica utilizada hoje, para mim, altamente sem fundamento nenhum. Eu fui conversar com ela, óbvio, num particular, falei, Thalita, qual é a tua ideia de... Cara, por que você faz isso? Ela, Bruno, olha só, se você observar bem, pegar as gravações, ou até mesmo ao vivo, se observar bem, esse tempinho que você leva virando o tamborim e chapando aqui atrás, o som ele vai sair um pouquinho mais baixo e vai dar um swing. É esse swing que eu quero. Pô, eu achei um barato aquilo, sabe? Eu achei um barato. Ela vindo com a proposta nova, tá? Para o meu conceito, para a minha crítica. É óbvio que eu não fiquei... Na hora eu entendi a ideia dela. Era uma inovação, tá? Algumas escolas já fazem isso há muito tempo, mas assim, da forma que ela fez, realmente foi muito bem feito. E eu não tinha nem percebido esse tal de swing, e depois eu passei a prestar atenção e vi que o negócio evolui, entendeu? O negócio evolui. Não adianta também a gente parar no tempo e achar que vai ser... que nós vamos afinar hoje surdo com fogo no jornal, como era no passado, e vai estar bom, porque não está. O negócio evolui. Hoje tem uma técnica muito mais apurada. O único questionamento é a questão, a própria complexidade mesmo. Às vezes tem muito excesso, entendeu? E acaba acontecendo erros, acaba acontecendo sobrinhas, enfim. É exatamente isso. Eu acho que é legal. O Renatinho até citou aqui, Wallace. Isso que eu falo. Que a Liga pede, não sei se você viu, que a Liga pede muita inovação da bateria. Bateria e comissão. Né? Então, o que eu acho é o seguinte, é que precisa ser uma coisa que não chegue a ferir conceitos. É só isso que eu acho. Eu acho a inovação muito legal. Eu acho que quando você tem determinadas convenções que você leva para a avenida, que aquilo ali traz o público junto, aquilo é sensacional. Quando você faz uma convenção por fazer uma coisa difícil, que nem quem está te assistindo entende, eu não sei se vale. Às vezes uma coisa simples faz mais efeito naquele samba do que uma coisa muito rebuscada, entendeu? Tudo é questão de sensibilidade e gosto, né? Eu entendo o que você está falando, mas eu vou trazer, por exemplo, assim, para uma analogia, né? Eu vou palestrar num lugar tradicional, né? E aí o presidente fala assim, pô, eu quero inovar. Quando você chega nesse ambiente onde ele é regido por uma tradicionalidade de mentalidade, de forma de ver, de forma de pensar, se eu chegar ali e for sutil, eu não vou conseguir mudar, eu não vou conseguir inovar nada, porque a freada sobre a inovação é muito grande, é um mar sobre um. O que eu tenho que fazer ali? Eu tenho que exagerar muito, eu tenho que levar tudo no extremo para causar uma inquietação e aí sim abrir um diálogo. O que talvez aconteceu aí na década de 90, você falou das baterias, foi o pior momento dela, que era o exagero, foi necessário exagerar para conseguir conter alguma coisa que fosse um fator de mudança. Talvez, estou trazendo aqui uma reflexão, né? Talvez isso pode ter acontecido. O que eu estou sentindo hoje, que talvez está todo mundo cobrando, né? Porque a festa tomou o lugar da cultura. Vamos dizer assim, vamos jogar assim no radical, né? A festa tomou o lugar da cultura. Por quê? Festa dá dinheiro e cultura não. Cultura é um pouco mais difícil de você trazer patrocínio, trazer dinheiro e tal. E aí quando você joga para festa, porque a festa está dando dinheiro, você joga tudo para que uma festa aconteça. Para uma festa acontecer, eu preciso de coisa diferente, atrações, inovações,
fatores diferentes, explosões, gente saltando. Então, a comissão tem esse papel de abrir, né, de ter essa porta de entrada. Por isso, o que vai ser de inovação na comissão? A comissão é realmente, eu acho, o top 1, das mais cobradas, porque ela abre o desfile, né? E a bateria, porque ela rege o som durante todo o tempo. Então, as paradinhas, as bossas, os excessos, a colocação de novos instrumentos, porque a festa tomou essa proporção. E eu acho que as baterias já fizeram muito dentro desse papel, né? Já colocaram atabaques, e coloca sino, e coloca não sei o quê, e coloca isso. E parece que é simples, né? A gente está falando como um leigo, bota um sino lá, né? Que o presidente chega e bota um sino lá, bate um sino. Cara, bater um sino no meio da bateria, a bateria parar e retomar com o sino ainda ecoando num lugar onde não tem retorno, parece simples pra gente que é leigo. Pô, o sino foi, porra, o top da parada. Mas o sino é uma grande dificuldade. Então, assim, colocar novos instrumentos não é um fator fácil. Colocar novas bossas não é fácil. Mudar a rotina dos instrumentos, acredito eu que não seja fácil, obviamente, porque eu sou um leigo. Mas a galera parece que chegou num lugar onde é tudo... As baterias estão muito 10, né? Tá todo mundo muito ali no mesmo nível, que é um nível muito alto, por sinal. Tá todo mundo no mesmo nível. Até para você hoje tirar um décimo ou dar um prêmio que seja, pra gente é difícil. Cara, tá todo mundo ali no mesmo nível, porque todo mundo elevou muito o nível. E aí chegou nesse lugar que todo mundo elevou o nível, parece que não tem mais nada a oferecer de novo dentro dessa festa, né? Como a cultura, não. A cultura é outro espaço, mas como festa, eu acho que talvez tenha chegado nisso. Pelo que eu escuto na Sapucaí, da galera que é leiga, né? Pô, não sei, a bateria é tudo igual. E assim, pô, não é tudo igual, não. Cada um tem uma boca, cada um tem uma forma, cada um tem um tipo de instrumento. Se você ouvir bem, mais o ouvido de um leigo, ele quer que a bateria jogue o instrumento pro alto, vou te sei lá. Um exemplo muito legal. Aproveitar que o Renatinho está aqui. Você acredita que um ano, no especial, se eu não me engano, o Bruno pode me corrigir, a bateria São Clemente foi despontuada por causa da afinação dos surdos, só que era uma afinação tradicional da São Clemente, que é a invertida. E aí a bateria foi despontuada, por causa de uma tradição da escola. Da própria escola. Quase, vou tentar quase fazer uma alusão, é quase como se você despontuasse a falta de resposta da Mangueira. É quase isso. Tá? Então, o cuidado que tem que ter é esse. O cuidado tem que ter você entender o que é, você colocar ele dentro do que é aquela história, aquela tradição, mas conseguir inovar. E eu te garanto, aí o Bruno que está de frente aí no prêmio, por exemplo, no prêmio das baterias, existe também a coisa, não na vaidade ruim, a vaidade boa, daquele mestre querer colocar uma coisa diferente para ele também ganhar aquele prêmio, diretor de tamboril, diretor de chocalho. Isso incentiva. Esse tipo de prêmio, tipo o prêmio das baterias, é um prêmio que incentiva você a levar coisas novas. Existe o medo de errar, porque todos têm, porque sabem que aquela nota ali vale muito. Porque no final é 40 pontos. Tem a coisa de, poxa, vou levar uma coisa diferente aqui, abrir o sorrisão do Bruno ali no box, cara, para ele dar um votinho para mim aqui no prêmio. Então tem isso, entendeu? Tem esses dois lados, não tem, Bruno? Rapaz, assim, tem, mas eu critico bastante quando há excesso. Eu acho que tudo tem um limite. A métrica do samba, eu já passei, a gente geralmente acompanha as baterias, quando vem voltando pela pista, a gente volta e a outra escola já está começando. Então, muitas vezes a gente volta e já com a escola já na pista e tal. Às vezes, você consegue perceber que uma bossa prejudica o canto da escola, entendeu? Sim. É o famoso atravessar, um certo... A galera meio que para de cantar, de evoluir. Isso não tem jeito, entendeu? Hoje em dia, uma crítica que eu faço, a forma de tocar terceira, por exemplo,
No passado era muito mais swingado, muito mais condução e muito mais intuitivo. Cada um tinha o teu swing, cada escola tinha a tua, mesmo sem perceber. Assim, você, os centradores da terceira, do Salgueiro, tocava daquele jeito, meio que não existia regra, mas todo mundo tocava por causa daquele. Era natural. Na Mocidade acontecia a mesma coisa, outras escolas aconteciam a mesma coisa. E o desenho em terceira acabou que hoje, até um pouco influenciado por. Tá certo que o Odilon que começou essa história de desenho em terceira, mas isso foi para São Paulo de uma forma. As baterias de São Paulo hoje estão num nível sensacional, assim, mas algumas coisas estão retornando para o Rio de Janeiro de uma forma meio torta, que para mim, na minha visão, o desenho em terceira tem excessos demais, que fere. Às Sinto vezes, que você gosta das duas baquetas, né, Bruno? Toda. Né? Assim, eu não vejo problema, que eu acho que evolui, mas tem que ter um certo limite, que assim, o céu não é o limite, você não pode fazer. Cara, tem desenho de terceira que é tão complexo, cara, que você às vezes só passa a entender depois de 3, 4 passadas. Aí você coloca ali na frente de um jogador que passa 3 minutos na frente dele, 2 passadas, o cara não vai entender nunca, entendeu? E para a questão de swing mesmo, de característica da escola, cara, não adianta. Eu acho que tem o nosso papel aqui é sempre pontuar. Cara, repito, eu não sou nada daqueles tradicionalistas que acham que tem que voltar. Não sou, mas eu acho que tem que ter um respeito. E a tradição da história, da escola, a tradição do samba mesmo, na métrica do samba. E, enfim, para não. A terceira, eu acho que é um exemplo nítido, né? Terceira, dos últimos anos para cá, assim, se tornou muito comum a terceira, assim, ter um padrão, mas um padrão complexo, né? Um padrão que o padrão do Odilon era também um padrão totalmente diferente do padrão de hoje, que é um padrão bem mais simplificado, com bem menos de desenho. Hoje em dia tem a quantidade de notas são absurdas, Então, assim, é legal, mas calma, gente, calma. Vamos ter um pouquinho de calma. E isso lá no prêmio a gente conversa bastante até com as pessoas. É óbvio que aí passando para o troféu bateria, né? No troféu bateria a gente tem jogadores ex-mestres, inclusive mestre Odilon, mestre Paulinho, pessoas que são ligadas, Thiago Diogo, pessoas que são ligadas mesmo ao carnaval há muito tempo. E esse tipo de conversa a gente tem diversas vezes, sabe? A gente tem que tomar cuidado e tal. Às vezes passa um diretor de cuíca, cara, fazendo um desenho pra caramba e tal, e acha que aquilo é um máximo, que antigamente cuíca tocava o samba inteiro. Hoje não. Hoje, às vezes o cara começou o cara parando 2, 3 vezes no samba para fazer um desenhozinho e tal. Hoje em dia, para 15 vezes e faz 10 desenhos e conversa com o tamborim e fica aquela quantidade de informação. É legal. Eu acho que isso faz parte da evolução das baterias. Mas calma. Assim, as coisas têm que irem... Até porque, às vezes, ferem muito os nossos ouvidos, entendeu? Sabe o que eu acho que seria legal, Bruno, se algum dia, aquele que viaja, se algum dia a gente conseguisse trazer na live um instrumento de primeira, um de segunda e um de terceira. Porque a gente fala muito aqui de primeira, segunda, terceira, talvez as pessoas não entendam a sonorização, ao que tipo de instrumento é a primeira, segunda ou terceira. Quando a gente fala assim, cuíca, fulano, beltrano, o tambor de não sei o quê, se a gente conseguisse alguma live trazer um instrumento de primeiro, segundo, terceiro, seria muito legal. Isso é muito legal. O problema é o delay da live, né? Porque a gente nunca vai conseguir tocar junto. Mas... Se botar uma primeira do Bruno na segunda aqui comigo, o pessoal vai achar que é preso. Ô, Bruno, uma coisa também que eu acho maneira da gente trazer é... Quando a gente fala de julgamento, né? Você até citou agora, só tem 3 minutos de julgamento. Eu nunca parei para ver o caderno de jogador de bateria. A bateria ela só é analisada, julgada mesmo pela comissão julgadora. Na frente dela ou ela é julgada o desfile inteiro?
Só na frente dela, só na frente do jogador. A bateria É por pode causa ter do errado, som, né, Wallace? você pode ter escutado diversos erros na caixa de som, que de vez em quando acontece erro, enfim. Opa! Mas só que ele não pode jogar por aí. Então, a questão é, se a bateria começou no andamento lá na frente, esse ano tiveram algumas baterias que foram até comentadas isso. Porque o andamento da bateria, o andamento do samba, você consegue medir de qualquer lugar. Ok. Então, quando começou a escola, o andamento estava sendo... Teve bateria que estava quase próximo de 160, um negócio absurdo, assim. E logo depois, ao longo do meio do desfile, começou a cair e voltou lá para onde era a ideia, 147, 148, 147 batimentos por minuto. Mas só que o jogador não despontuou, ele colocou uma observação nas observações finais. Isso prejudica um pouco a harmonia, porque a escola começa de uma forma e termina de outra, pode desponturar para o outro segmento, mas no julgamento de bateria não pode. Tá? Deixa eu comentar aqui, porque o Luciano, grande Luciano, pô, que fez história na ilha, Luciano na Grande tá Rio. pedindo para participar da live, tem acho que meia hora. Ele tá falando aqui do Tamborim, desenho o carreteiro de Tamborim sumiram. E o Denilson falou aqui Antes do carreteiro sumiu o Teleco-Teco, né, Bruno? Antes do carreteiro sumiu o Teleco-Teco. O Teleco-Teco de vez em quando aparece por aí. O Denilson também comentou sobre o chocalho e tamborim. Eu acho que é legal a galera participar. Pode participar, porque essa é a nossa ideia mesmo. Bacana. Enfim, reflexão mesmo entre nós. E essa galera toda, o Denilson é diretor de tamborim do Império Oceano, por exemplo. Eu acho que nós já falamos sobre isso, tá, Denilson? Que é legal, faz parte, a evolução não tem como... É um caminho sem volta, porque hoje praticamente toda a bateria faz esse tipo de conversa. Então, cara, quem sou eu para falar aqui que está errado, que não tem que ser feito? Mas eu acho que tem que ter muito cuidado com excesso, com quantidade de vezes que para. A condução do ritmo, o tamborim, o chocalho, tem uma função muito grande no momento do repinicado e no momento de condução das notas do samba. Então, isso... Se não tiver quase nada, eu acho que prejudica bastante. Então, tem que ter muito cuidado, até o que o Luciano falou ali. Eu acho que, infelizmente, o negócio já foi até pior, tá, Luciano? Hoje tem algumas escolas que estão respeitando um certo nível de carreteiro nos desenhos e tal, mas eu acho que... Como o próprio Cadu falou lá atrás, no final da década de 90, e o negócio meio que foi para um lado que não tão legal e recuou a questão de andamento, questão de desenho de tamborim. Hoje a gente vê um negócio muito mais simples e muito mais bem feito, tá? Muito mais equilibrado, né? Exatamente. Mas, de fato, eu acho que a função do tamborim de chocalho principal... por exemplo, o Pablo estava aí na live, o Pablo fazia um negócio na bateria dele que eu achava muito legal. Esse ano ele nem fez, mas eu achava muito legal, que era uma parte do chocalho vinha junto com a cozinha da bateria. Pro leigo aí, cozinha da bateria é a parte de trás da bateria. Do fundo. Meio pro fundo. Que vem as marcações, os chocalhos e os repiques. Então... Cara, de fato, somava bastante o chocalho quando entrava, que dava uma sustentação para as caixas. Então, assim, eu achava muito legal. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque a gente realmente... o céu não é o limite, tá? O Eugênio aqui falou também sobre o repique mor, né? Isso aconteceu também em algum momento, assim, há uns 10 anos atrás. O repique mor surgiu na Beija-Flor. É um instrumento que dá muito swing, muita sustentação. Só que virou uma característica da Beija-Flor e algumas outras escolas começaram a adotar. Só que de um tempo para cá, os repique mor passaram a ter mais sonoridade do que o repique normal. Isso
Sim. há uns 5, 6 anos atrás estava acontecendo isso. Toda escola vinha com repique maior. Hoje já tem algumas escolas que estão voltando, tem algumas que nem vêm mais com repique maior. Por Então, isso que acho eu falei, que o negócio olha o foi. ciclo aí, Wallace. Tá vendo? Então, mas isso é aquela questão. Só explicando também para a pessoa de casa. O repique maior é um repinique, como o repinique normal, só que ele é maior, tem uma sonoridade mais grave e a forma de tocar dele meio que mistura um pouquinho o que faz um surdo e o que faz o repique. Então ele é bem preenchido e com volume bem alto, porque ele é de uma polegada maior. Então, Agora, Bruno, realmente... uma dúvida que eu tenho, assim, desculpa te interromper. Eu vi que Renatinho falou muito, por exemplo, quando ele fala, né, trazendo para o nosso tema de hoje, que é a tradicionalidade com a modernidade aí, que o Odilon tocava para todo mundo tocar, né? Enfim, eu assisti alguns anos atrás e eu via muita gente nova em bateria, né? Entrando, aprendendo lá na quadra, e o cara entrava, aprendia no início do ano, no final do ano o cara já estava tocando a bateria. Porque eu acho que talvez os formatos fossem mais simples de desenho, né? Isso, Musicais, exatamente etc. por causa disso. Sim. Então, eu acho que era mais fácil da comunidade mesmo vir e participar, interagir com a agremiação. Eu acho que era mais fácil de tocar, não é que não fosse difícil, né? Óbvio, é difícil tocar um instrumento, é sempre difícil. Mas eu acho que era mais simplificado o aprendizado do que hoje. Apesar de ter muita bateria que tem a mirim lá, e que o cara começa na mirim e vai crescendo até chegar na bateria, eu via muita gente que não sabia tocar nada e chegava lá, aprendia e já começava a colocar em prática. Às vezes não desfilava naquele ano, mas participava dos ensaios e tal, para já ir aprendendo e tal. Hoje eu vejo muita gente na mesma de bateria, em várias baterias. E eu fico assim, cara, esse cara de cabelo tem bateria, tá parecendo aquela baiana que desfile de 60 escolas. Eu falei, cara, eu já vi esse cara em outra bateria, eu não lembro que escola era. Daqui a pouco aquele mesmo cara vem e fala, esse cara de novo, eu já vi esse cara em outra bateria. Isso talvez seja um reflexo dessa dificuldade da sonorização. Vai, Cadu. Bora. Porque não, eu ia falar, eu tô rindo aqui, porque eu ia falar o seguinte, Wallace, eu e Bruno já devemos ter feito isso aí. Umas 500 vezes na vida. Verdade. A gente fica assim, quando era mais jovem. Como é que eu vou falar? Eu não posso criticar isso. Porque Gente, o Bruno parece que tem 60 anos, cara. Quando era mais jovem, Não, mas quando eu desfilo em bateria de escola de samba desde que eu tinha 13 anos, 13 para 14. Então, assim, hoje eu tenho 41, então tem bastante tempo. Vai, fala, Cadu, fala. Não, que é isso, assim, o que acontece é que hoje também você tem uma turma, antigamente você tinha 2 pontos, você tinha muito mais interesse, aí eu vou falar de uma coisa até cultural, tá? Se você pegar a maior parte das escolas, infelizmente, começou um afastamento das suas comunidades, tá? Isso é cultural. Você antigamente, a base da bateria da Tijuca era o Borel. A base da bateria do Salgueiro era o Salgueiro. E isso, com o afastamento cultural, não estou falando da bateria, cultural das escolas, de suas comunidades, você começa a ter uma diminuição da participação dessas comunidades nas baterias, e não só pelo afastamento. Você tem questões religiosas, você tem várias comunidades no Rio que começaram a ir muito para o lado crente, Igreja Universal, muitas proibiam participação em samba, quer dizer, não recomendavam, né? Não é proibir, não recomendavam. Você teve uma invasão muito grande de ritmos nordestinos, por exemplo, em comunidades, você pega como exemplo a Rocinha, é uma comunidade que é muito mais... É muito forte isso. Muito forte a questão forró, a questão ritmos nordestinos, muito mais do que samba enredo. Cara, a Rocinha então você tem parece um mundo paralelo, Cadu. A Rocinha parece um mundo paralelo, que você vai, só escuta forró o tempo inteiro, né? Aquelas principais ruas ali que dão na entrada da comunidade, ali, da favela. Forró, cara, muito forró. É maneiro, eu acho maneiríssimo. Mas assim, que a maior comunidade da América Latina não consegue ter uma simbiose com a escola, né? Por causa disso. Entendeu? Entendi. Você talvez tivesse a comunidade com o maior material humano, né? Seria a Rocinha. Não consegue ter uma simbiose com a escola.
Então, eu acho que falta isso, e isso começou a abrir espaço para o que a galera mais velha, tipo o Bruno, chama de molecada do asfalto, que começou a gostar, começou a aprender, começou a ter nisso desafios, né? Pô, eu não era da comunidade tal, mas eu vou tocar lá com os caras, eu quero aprender, eu quero tocar, eu quero fazer parte. E aí você começa a ter uma entrada maior dessa galera. E essa galera é tão acelerada, tão louca por samba, por ritmo, por instrumentos, que o desafio é esse. É você sair numa, daqui a pouco você sai na outra, daqui a pouco o mestre de uma está indo apresentar a outra bateria e tal. Então, isso acontece mesmo. Eu acho que foi muito mais um processo até cultural, tá, Wallace? O Luiz Eugênio colocou aqui que o problema também é que alguns já querem pronto. Porque muita gente quer o ritmista já pronto. Porque para você formar um ritmista do nível que hoje é exigido, que eu acho que, como você falou, tem um reflexo, é o reflexo mesmo da exigência requerida hoje, acaba que formar um ritmista nesse nível é bem trabalhoso, tá? Muitas baterias têm escola mirim, que eu acho que é o melhor caminho para se formar esses ritmistas, porque a escola mirim realmente, de fato, ainda aproxima, tira a criança do caminho errado. Eu acho que a escola mirim tem que ser até mais valorizada assim, pela própria liga, porque é dali que surge tudo, tá? Eu vim de escola de mirim e eu acho que tem uma importância muito grande no samba. Ou você monta as famosas oficinas, que hoje tem um número muito maior, tá, Wallace? As oficinas hoje estão crescendo, quase toda a bateria tem... Cara, o Império Serrano tem um trabalho de oficina fantástico, Salgueiro, Mocidade, tem algumas escolas que tem trabalho ali, é um trabalho árduo, porque toda semana não é só ensinar o cara a tocar, ensinar o cara a tocar de forma excelente. Esse é o grande desafio, né? Então, assim, realmente, de fato, é muito difícil para uma bateria de escola de samba conseguir formar. O que ele falou é pegar pronto, e, infelizmente, algumas baterias pegam mais do que os outros, tá? Algumas outras baterias têm, assim, a ideia de, o exemplo Mangueira, 99% das pessoas são de lá mesmo e eles têm orgulho disso. Na verdade, o universo da Mangueira é um universo da bateria da Mangueira é um universo paralelo, são muitas regras diferentes lá. Isso é muito legal. E como exemplo, Wallace, o Hudson, que hoje é um dos mestres de bateria da Mangueira, é formado na Mangueira da Manhã. É formado na Escola Mirim. Hoje todos, assim, muitos mestres, o mestre Dudu, mestre Macaco Branco, mestre Fafá, todos eles vieram de bateria mirim, entendeu? Esses que eu estou te falando, eu lembro deles pequenos na bateria mirim, entendeu? Então, assim, o Gustavo e Guilherme começaram na bateria mirim. Então, mestre Pablo, bateria mirim, essa garotada toda começa ali dentro mesmo da escola, e eles só são mestres porque eles hoje vieram de lá, entendeu? Então, deixa eu dar luz aqui. Tatiana Pagun tá com a gente também, já foi raio da mocidade. Hoje trabalha também com a linha de comportamento. Aqui falando, a Escola Mirim ajuda muito em vários segmentos. Isso mesmo. Isso é verdade. O Luiz Eugênio colocou aqui hoje em dia as pessoas querem diversão eclética, não só um gênero musical. Isso é verdade também. O Luiz também colocou o projeto também é muito importante. Ele falou que o Luiz colocou que nós temos 150 alunos. Só o Luiz Eugênio colocou aqui. O Eugênio é da Mocidade. O projeto lá da Mocidade tem 150 alunos. A Mocidade está presente. Não sei por que a Mocidade hoje apareceu nessa live. Eu não entendo isso. Beijo, Tatiana. Beijão. Acho que é Luman Alfredo colocou. Cadu, talvez também a troca dos mestres levando a batida original de uma escola como segurança para o seu novo trabalho. Isso hoje acontece menos, tá? Acontece menos. Já aconteceu mais, né, Bruno? Isso já foi até uma tendênciazinha. Mesma coisa, voltamos aos ciclos, né?
Isso já teve, tá? Já aconteceu mesmo. Hoje, eu acho que você conseguiu ter um resgate. Hoje, quando você para ali na avenida e você escuta a bateria da Mocidade vindo, a bateria da Mangueira vindo, a bateria da Ilha, você consegue a Vila, porque o Macaco Branco é um cara de lá, né, formado lá, você consegue identificar, você consegue, fechando o olho, saber que existe DNA daquilo ali. E isso é uma coisa importante, que é isso que se perdeu, que eu digo que se perdeu durante um tempo e também foi retomado, entendeu? Você hoje consegue identificar DNA sim, entendeu? Mesmo quando o mestre roda, ele consegue manter alguma coisa, manter o DNA daquilo ali. Alguma essência Eu acho que o naquele ponto, lugar. eu acho que o ponto de mudança nisso aí foi quando o Cissa foi para a União da Ilha, tá? E ele, assim, aderiu ao ritmo da União da Ilha. O Cissa Respeitou demais, né, Bruno? então o Cissa, ele é a pessoa que Mas tem mais, que ter outro nível, né, gente? Porra. que mais representa a batida de caixa em cima, porque ele é da Estácio, onde surgiram os maiores batedores de caixa em cima. Enfim, inclusive ele é um ótimo batedor de caixa em cima, e enfim. E quando ele foi para a ilha, ele não só retornou com a batida da ilha, que a própria bateria da ilha já tinha se perdido em alguns momentos, e ele retornou com uma excelência, cara, de uma forma, de uma qualidade, como a bateria da ilha lá do passado. Inclusive ganhou prêmios e tudo. Então, acho que isso incentivou a galera, vamos fazer o que cada escola faz. Vamos respeitar o isso, DNA. Porque mesmo com alguns jogadores, às vezes, a Mocidade é uma escola que sofreu muito com isso, que é uma batida diferente. A Mangueira ficou muito tempo sem tomar 10 também. Enfim, mas está ali, persistindo, tentando melhorar a qualidade do seu ritmo, mas não deixando de fazer o que é a sua característica. Então, isso, graças a Deus, esse fantasma já não assusta mais a gente. É exatamente a pergunta do Célio agora. A Célio colocou: e com esse rodízio de mestre, não perde a identidade da agremiação? Então, é isso que assim, é importante, que eu acho que hoje existe uma maior conscientização de que, primeiro, cara, vamos pensar na seguinte maneira, Wallace, vamos pensar assim, vou fazer uma analogia aqui do jeito que você fez, eu vou fazer uma outra. Vamos pensar no futebol, que eu acho até que é uma das maiores faltas que o futebol tem hoje. Você chega num elenco com uma característica tal, aí você chega lá, você quer mudar a forma de jogar do elenco, você vai levar meses até fazer aquele time jogar do jeito que você quer. Porque os caras estavam acostumados a jogar de um jeito. Aí você chega e quer implantar uma coisa completamente diferente. É a mesma coisa na bateria. Cara, o que o Bruno citou. Você pega a batida de caixa, por exemplo, da Mangueira. Não me lembro de cabeça, Bruno. Eu acho que nenhuma escola faz parecido, né? Porque a rufada até diferente da ilha é uma batida mais ou menos parecida, mais mas ou menos parecida, rufada diferente, com Portela e Ilha. Ela é parecida com a da ilha, mas com um desenho um pouquinho diferente. Tá? Uma métrica diferente. Uma métrica diferente. Então, o que acontece, Wallace? O garoto nasce ali, no buraco quente, na Candelária, em Olaria, o moleque nasce aprendendo a bater daquele jeito. Nasce daquela maneira. Aí eu vou chegar lá, mestre Cadu, vou chegar lá e falar, não, meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a batida da Mocidade aqui. Pô, cara, eu vou pifar a cabeça dos caras. Vou pifar, o que eu vou fazer, entendeu? Então, é muito difícil, é muito mais difícil você querer mudar um DNA de uma escola do que você chegar lá e fazer o que o mestre Cissa fez. Incorporei aqui um padrão, vamos pegar de melhor o que a ilha tem, vamos transformar numa puta bateria, que a União da Ilha sempre foi uma puta bateria, e vamos fazer ela voltar ao que ela foi. E é isso que o Cissa fez na bateria da ilha. E a ilha, se pega isso, só teve mestre top, né? Você pega o Odilon, você pega Paulão, você pega um cara muito fera na bateria da ilha. É uma bateria que tem um histórico muito forte, né?
de bateria pesada, bateria boa, bateria com qualidade. É isso, cara. Como é que você vai mudar? Não dá para mudar. Tem coisa que não deve mudar. Agora, E hoje só complementando, hoje a informação é muito mais fácil de você conseguir. Então, até esse mesmo resgate, quando comecei na bateria, muita gente se questionava como que se fazia no passado. Às vezes falava, não, o desenho desse ano foi assim. Não, eu acho que não foi assim, não, porque, cara, só conseguia ver o desfile antigo quem tinha uma fita gravada em casa que, cara, na década de 70, de 80, era muito difícil de você conseguir reconhecer. Hoje em dia, cara, sempre tem algum maluco fissurado por isso para disponibilizar isso no YouTube. Então, esse resgate de identidade, de afinação, eu acho que você vê até algumas escolas, a bateria da Mocidade tinha uma batida de caixa lá atrás, mudou a forma de tocar, e quando num determinado momento, depois de 2008, mas 2010, começou a voltar para a forma antiga. Hoje você vê os taróis do Salgueiro e da Vila tinham sumido, hoje estão voltando. Então, tem algumas coisas, entrando no nosso tema, que são tradicionais dentro das baterias de escolas de samba, que estão retornando e estão agregando graças a essa facilidade de informação. Legal. Trazer uma polêmica aqui, para dar uma aquecida. Posso desligar, não? Tá tudo... Tá tudo muito bom. A gente, obviamente, entende, e a gente vem crescendo essa posição de ter meninas da comunidade, oriundas desse lugar, né, dessa comunidade, à frente de suas baterias, fazendo um papel muito legal, muito bonito, né, muito consciente de qual é o papel de uma rainha de bateria hoje. No último carnaval, eu vim ouvindo muito algumas rainhas que não são oriundas da comunidade, que são, né, que estão ali, que estão fazendo o seu trabalho, também lindamente bacana, que estava atrapalhando um pouco o andamento da bateria. Como é que a bateria enxerga a posição de rainha de bateria ali quando ela não entende o papel dela à frente da bateria? Dá vontade de dar uma instrumentada nela? Não, tranquilo. Você quer minha resposta politicamente correta ou a resposta do fundo do meu coração? Não, eu quero a resposta de verdade. É uma live 100% verdadeira. A minha visão sobre raiz de bateria é a seguinte: a principal função dela é trazer mídia e visibilidade para a bateria e para a escola. Ponto. Ok? Na minha visão. E que não seria isso, tá, Wallace? Não seria isso. Você sabe qual é a principal função dela ali? Não. É uma função de evolução. Porque a bateria é um peso de movimento, né? Ela tem um arranque lento. Ele é um peso para você se locomover. Então, a rainha, ela serve ali na frente como uma preenchedora de espaço, tá? Eu digo assim, eu estou falando a parte técnica, né? Seria muito mais isso. Assim, ela hoje virou isso que o Bruno está falando. Traz mídia, traz clique, traz atenção ali e tal. Só que ela tem um movimento ali que, bem ensaiado, bem treinado, é um movimento super importante pro desfile, entendeu? Essa é a parte bonita da história. Mas eu acho que a função da bateria, a função de uma rainha de bateria, na minha visão, óbvio que num desfile que tem algum problema na apresentação da bateria e tal, ela pode preencher o espaço e tal, ela pode interagir ali com o pessoal da bateria, beleza. Mas eu acho que, tecnicamente falando, para uma bateria, é dar visibilidade, é realmente agregar a escola, às vezes até financeiramente, tá? Porque ela está ali também querendo isso, né? Ela está ali também querendo visibilidade, ela está ali também querendo clique, né? Então, eu acho que tudo vai em volta desse tema, na minha visão, tá? Eu sei que é muito bonito. Assim, ano passado eu fiquei muito feliz com um negócio que aconteceu. A rainha de bateria da Viradouro, ela fez uma festa com o pessoal de bateria
e integrando mesmo, ela junto lá com o pessoal na piscina, levou um grupo de pagode e tal, a galera. Para mim, isso é ser uma rainha de bateria, entendeu? Integração, é você. Não é só chegar ali na hora com a fantasia, com o peito de fora e entrar lá e achar que. Não, a rainha de bateria tem que fazer parte daquilo ali, ela tem que entender, tem que conhecer as pessoas, tem que se envolver, e óbvio, trazer mídia para mídia, às vezes recurso que tem bateria que passa dificuldade realmente, às vezes, cara, você manter 300 instrumentos, fazer uma manutenção de 300 instrumentos, é um negócio complicadíssimo, é caro, entendeu? É caro. Então, as escolas, às vezes, família. Bordão, cara, cada bordão tem um preço absurdo, e cada ensaio você estoura 30 bordões. Então, assim, é um negócio que tem um custo. Então, para mim, a função delas é isso, tá? E se fizer isso que a rainha de bateria da Viradouro fez, maravilha, cara. É porque acabou o tempo. Vou deixar uma bomba para a próxima live. Já fiz uma introdução, que são os reis de bateria, mas esse é assunto para outro dia. Tá bom. Bruno é a mesma ele função. vai parar de tocar. É a mesma função, tá bom? Eu quero você quiser, você quer ser rei, né? Mas é a mesma função, Bruno, só te responder. Um recado, sabe quem entrou agora na live aqui? João Paulo. Quer dar um recado para ele? Safado, né, rapaz? Safado. Sampaio entrou aí também, grande Sampaio. O Geninho está falando que em 95 o Coé voltou para a Mocidade e trouxe a batida de caixa de volta. Porém, a métrica era diferente. A métrica que é utilizada hoje, pouquíssima gente, só 2 ou 3 ritmistas que faziam da métrica lá do passado. Pessoas que tinham tocado ainda com o Mestre André e tal. E isso mudou, inclusive o Geninho tocava dessa forma. Mas, enfim. Finalizamos aí para o nosso final da live. Passou rápido, rapidinho, como sempre. Passou rápido, cara. Passa rápido. A gente já falou que a gente gosta, que a gente fica 3 horas falando. Cadu, por favor, suas considerações finais. Não, eu acho que a gente tocou num assunto que é bem importante. Trouxemos temas importantes. Eu acho que assim, a inovação é a alma disso aqui, só que com moderação, sem perder o que a gente tem de história, o que a gente tem de DNA, o que a gente tem de mais bonito, que é o nosso samba. Então, é saber fazer até um limite. Só isso, sem perder a essência. Legal. Bruno, suas considerações finais, por favor. Só para falar, concordo com o Haroldo aí, ok? Mas, falando sobre o tema da nossa discussão aqui, eu acho que é isso aí. Eu acho que a tradição é muito importante dentro de uma escola de samba e dentro de qualquer cultura, gente. Nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de arte. Acho que você respeitar a tradição, você não pode chegar num balé Bolshoi e ficar dando 200 cambalhotas rolando no chão. Não é assim que o negócio tem que ser respeitado. A bateria de uma escola de samba, ela tem uma cultura, tem pessoas que foram presas, que foram para que a gente estivesse tocando hoje aqui, sabe? Teve pessoa que apanhou, as pessoas tinham que trancar, esconder instrumento, porque senão podia ser preso pela polícia. Então as pessoas têm que entender que a ancestralidade do negócio, e para a gente estar tocando isso daqui, teve muita luta. E por isso a gente tem que respeitar, gente. Para isso a gente tem que respeitar a tradição e óbvio, não vamos ficar parados, o negócio vai mudar, o negócio é cíclico, como o Cadu mesmo mencionou ali diversas vezes, mas vamos comer com moderação, gente. O negócio é com calma, tudo se ajeita no lugar, tudo entra no lugar. Beleza? E obrigado aí a todo mundo que participou, hein? Obrigado, galera. Uma vez, Bruno. Eu acho que é legal a gente deixar eu queria deixar uma reflexão aqui, aproveitando uma fala do Bruno, né? Eu tive no Arte Rio agora, nesse final de semana, enfim, vendo a arte do mundo inteiro que estava aqui exposta na Marina da Glória, uma exposição gigantesca, com 3 galpões e tal, maravilhoso. E eu ainda não vejo a arte do carnaval. Eu acho que a gente tem uma capacidade torácica de produção, de fabricação, de sonorização
tão mundial, tão global, e a gente ainda não é enxergado dentro do nosso país, dentro da nossa região, né? Ainda porque é mais pulsante ainda. Então, fica essa reflexão. O Bruno colocou muito bem, é uma arte. E a gente ainda não é visto como um espaço de arte. Né? A gente ainda não é visto como o maior palco a céu aberto do mundo. Então, as pessoas respeitam a tradicionalidade do balé, talvez não respeitem a tradicionalidade do samba. Então, fica essa reflexão que a tradicionalidade ela tem o seu valor, tem o seu peso. A gente fala de inovação, a gente fala de trazer coisas novas, porque é sempre, né, uma curiosidade do público e tal, mas eu acho que manter a tradição é manter a essência, é manter o chão ali daquele espaço, mas principalmente se a gente começar a enxergar esse palco como um lugar de arte, de renovação de pessoas, de mostrar talentos, né, que, enfim, que fazem shows no mundo inteiro e que mostram a arte e a cultura do nosso país no mundo inteiro e que talvez não são enxergadas como esse gabarito que de fato são. É isso aí. Muito bom, é exatamente isso aí, Wallace. E vamos que vamos. Gente, essas discussões são necessárias, até porque não parece, mas acho que as coisas só começam a tomar consciência com esse tipo de conversa, com esse tipo de discussão. Bacana. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu com a gente no Brasil. E boa semana pra gente. Até segunda-feira que vem. Valeu, gente. Até mais. Gente.